No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência estudando no Brasil depois de ter tido toda uma educação aqui na Itália, que é bem diferente em diversos aspectos. Tem vários papais e mamães que acompanham o canal e que ficam preocupados com a mudança relacionada à adaptação dos filhos, sejam crianças, adolescentes ou pré-adolescentes. Então acredito que compartilhar um pouco de experiências pode ser muito útil e muito produtivo. Ciao ragazzi, eu sou a Giorgia, italo-brasileira, filha de pai italiano e mãe brasileira, e eu nasci no Brasil e vim morar na Itália quando tinha poucos meses de vida, onde cresci e estudei até os meus 16 anos. Para quem não conhece um pouco da minha história, esse é só um resuminho para contextualizar o que nós vamos falar. Toda a minha alfabetização e instrução, ainda quando criança mesmo, foi aqui na Itália, e nós só mudamos para o Brasil no final do ano de 2011, quando eu estava na adolescência com 16 anos. Então o caso pode ser ainda pior do que o caso de crianças que se adaptam muito mais facilmente. Assim que nós chegamos no Brasil, se fôssemos seguir um calendário acadêmico escolar, era para eu ter entrado no terceiro ano do ensino médio, considerando os anos que eu já tinha estudado aqui na Itália. Mas tinha um porém: o meu português era bom de fala, digamos assim, tinha um sotaque puxadíssimo, mas era bom, só que eu havia sido alfabetizada pela minha mãe em casa e eu nunca tinha estudado no Brasil. Então a sugestão da escola, e que nós concordamos, foi que eu repetisse o segundo ano do ensino médio no Brasil, até por questões de Enem. Provavelmente, se eu não fizesse pelo menos o segundo ano, no terceiro eu não passaria no Enem. E por isso eu comecei no segundo ano do ensino médio a minha trajetória acadêmica do Brasil. Esse início da vida escolar no Brasil foi um pouco engraçado, porque eu lembro que foi concedida uma bolsa de estudo parcial em uma escola particular e eu não queria de forma alguma ir para essa escola por dois motivos. Um, porque eu achava o uniforme UO era horroroso, um uniforme amarelo. Vê se isso é motivo. Mas esse era um dos meus motivos. E o segundo é porque eu via os alunos saindo da escola e eu achava eles um pouco metidinhos e não condiziam com a nossa realidade. Mas obviamente que meus pais aceitaram essa bolsa de estudos parcial e eu fui estudar na escola particular no segundo ano do ensino médio. E, gente, eu fiz amizades nessa escola, foi um ano muito bacana, de muito aprendizado, participei de projetos incríveis da escola e tem pessoas que eu mantenho contato até hoje de vez em quando. Mas sabe aquela sensação de estar no lugar errado? Eu me sentia completamente deslocada. Tudo bem que eu tinha acabado de chegar, mas esse não era o principal motivo, e sim que, por ser uma escola particular, tinham alunos de todas as classes sociais, tinham bolsistas também, mas a grande maioria era aluno com um padrão de vida totalmente diferente do meu. E além de você não ter muito em comum para conversar, eu também não tinha como acompanhar o estilo de vida, entre aspas, deles fora da escola. Como sair todo dia para tomar um sorvete depois da escola, no sorvete aquilo que custava R$60 o quilo. Então, por esse motivo, foi um ano difícil, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. Mas o maior desafio para mim nesse primeiro ano não foi nem tanto a questão de socialização, porque eu me integrei bem com as pessoas da escola, e sim as matérias, principalmente matemática e física. Física aqui na Itália eu nunca tinha estudado, matemática eu tinha estudado, mas em um nível muito inferior do que se estuda no Brasil, porque eu já tinha começado o meu ensino superior, que é que se chama, que seria o ensino médio, em línguas, então nada que ver com exatas. E você se aprofunda muito mais naquilo que você se propõe a estudar. Portanto, eu tive muita dificuldade em matemática e física, química também no início, mas depois eu peguei gosto e amei. Mas, gente, até hoje eu não sei como eu passei em física. Eu acho que o professor ficou com pena de mim porque eu tinha acabado de chegar
Falou, passa. E essa é uma diferença cultural muito grande. Porque aqui na Itália, depois de uma certa idade, você já vai escolhendo algumas matérias, direcionando o seu caminho acadêmico até a faculdade. Já no Brasil, se estudam todas as matérias e o aluno é meio que obrigado, entre aspas, a ser bom em todas elas, mesmo não se identificando tanto com uma área ou com outra. E essa é uma característica bem interessante que eu achei bem peculiar no Brasil. A verdade é que esses pequenos problemas de adaptação e de matérias que eu tive no segundo ano nem se comparam com os problemões que eu tive no terceiro. Mal sabia eu os problemas que eu ia enfrentar. No terceiro ano eu tive que mudar para uma escola pública por questões financeiras mesmo, porque eu não teria mais direito à bolsa de estudos e o valor da mensalidade era muito caro, mas até aí tudo bem, porque eu estava empolgadíssima para mudar de escola, para ir para uma escola pública e para mudar de uniforme. Olha os problemas da vida, eu não vi a hora de me livrar daquele uniforme amarelo. Só que o sonho da escola nova não durou quase nada, porque o meu pesadelo já começou no primeiro dia de aula, onde começaram todos os meus problemas e a bola de neve que me levou a mudar de escola 2 vezes no terceiro ano. Fica até o final para você ouvir essa história porque é babado. O que acontece? Vou fazer uma pequena premissa antes de contar os episódios, porque talvez se tivesse acontecido com alguém que cresceu no Brasil, não teria surgido todo esse problema e desencadeado uma série de fatores que aconteceram depois. Mas eu tinha vindo de uma instrução e educação completamente diferente do que a maioria das pessoas que estudava naquela escola. E eu não tinha nenhum tipo de problema cultural nesse sentido com o pessoal da escola particular. Isso não tem nada a ver com o poder aquisitivo, nem com a questão financeira. Eu acho que é questão de educação mesmo. O primeiro episódio que aconteceu foi no primeiro dia de aula, quando eu fui a primeira a chegar, não na escola, mas na minha sala, e eu simplesmente sentei em qualquer lugar, em qualquer cadeira que estava disponível. Na minha cabeça, obviamente, eu poderia sentar onde quisesse. Até hoje isso para mim faz sentido, mas pelo visto não faz sentido para todos. Lembrem, primeiro dia de aula, eu estava sentada quietinha, até que chegou uma gangue, eram 4 ou 5, agora eu não lembro exatamente, e a líder, entre aspas, era uma menina que chegou pra mim, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem prazer, quem é você? E falou: "Você está sentado no meu lugar." Sabe aquelas pessoas que chegam assim? Você tá sentada no meu lugar. Aí eu falei: que eu saiba, essa escola é pública, todos os lugares são de todo mundo e eu posso escolher onde eu posso sentar. Principalmente porque é o primeiro dia de aula. Então ninguém escolheu um lugar. Aí a moça falou: querida, mas eu sento aqui há 2 anos e esse é meu lugar." Falei, pronto. A primeira inimizade na sala de aula. E, obviamente, já que ela não tinha gostado e eu tinha criado, entre aspas, aquele conflito com ela, todo o resto da gangue, os outros 4/5, que não recordo, também me olharam de cara torta, não quiseram nem saber quem eu era, e eu também não perguntei, obviamente. Devido a esse pequeno fator que aconteceu, eu não consegui conversar com mais ninguém daquela sala nos primeiros dias. E na primeira semana eu vim a saber, descobri por outras pessoas de outras turmas que eu conversava no intervalo, porque essa sim eu conseguia conversar, é que essa menina que tinha implicado comigo era praticamente a popular da escola e ela mandava em todo mundo. Além disso, ela era namorada de um filho de bandido. Gente, infelizmente, mau caráter, e logo com ela eu fui arrumar confusão, entre aspas, porque na minha cabeça tudo estava certo, eu estava na razão, até hoje eu tenho convicção disso, e enfim, vocês vão entender. Uma coisa que foi grande vantagem para mim é que normalmente todas as turmas, todas as salas têm um grupinho de pessoas que não se mistura com as outras e que normalmente são as pessoas que sofrem bullying por algum motivo ou por não concordar com várias coisas que a turma faz, e eles
assumiram as minhas dores, sentiram as minhas dores e me acolheram no grupo deles. Eram 3/4 pessoas, também não lembro exatamente, porque é um ano que eu praticamente deleto da minha memória, porque assim, digamos que me traumatizou um pouquinho. Outro episódio que praticamente decretou o ódio contra mim, não por parte só da turma, como da escola inteira, inclusive dos professores, e isso que me deixa ainda mais revoltada, foi que um dia antes de uma prova, que agora eu não lembro a matéria, teria a festa junina. Só que para fazer essa festa junina, houve uma votação anônima para saber se os alunos queriam ter aula antes da prova, para se preparar para a prova e tirar dúvidas, ou fazer a festa junina. E apenas 2 votos de toda a turma votaram que queriam aula. Adivinhem quem? Uma das duas com certeza seria eu, e todo mundo sabia que uma dessas pessoas era eu. Vocês acreditam que a professora teve a cara de pau não só de expor os nossos 2 nomes, tipo zombando, sabe? Essas duas querem ter aula, a gente vai curtir festa junina. Tipo, dane-se as provas. E ela falou também que problemas de alunos não se resolviam em sala de aula, e sim tomando cerveja no bar com os próprios alunos. Nossa, mas isso eu fiquei indignada. Eu cheguei em casa e contei pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu pai, pra família inteira. E eu revoltadíssima com essa situação de diferença mesmo. Eu pensava, gente, como pode uma professora falar isso na sala de aula? Indignada. Tendo a visão que eu tinha de escola aqui na Itália, isso pra mim era totalmente inconcebível. Um detalhe muito relevante da história é que essa outra menina com a qual eu tinha feito amizade era filha da superintendente escolar, e essa superintendência ficava muito próxima à nossa escola, era uma coisa de 500 metros. Então, nesse mesmo dia do episódio, nós fomos à superintendência fazer uma denúncia da professora, primeiramente porque ela tinha violado a questão de a questão de anonimato da votação, e segundo, por essa questão que ela falou que problema de aluno se resolvia com os alunos menores de idade na mesa de bar tomando cerveja, se pagassem para ela. Outro detalhe muito importante. Foi questão de poucos dias que essa denúncia chegou até a escola. E não ficaram sabendo disso apenas a diretoria e a professora envolvida, como toda a escola. Vocês imaginem o caos, a situação, como as pessoas olhavam pra gente e o que a gente estava passando depois disso, principalmente depois de saberem dessa denúncia. E nisso tudo já tinham passado alguns meses do início do ano letivo. Os demais alunos daquele grupinho dos 4 ou 5 tinham trocado de escola pela situação que estava sendo criada, e só ficamos eu realmente e aquela amiga filha da superintendente na sala de aula contra todos os 40 alunos. A gente ficou ali e a gente falava: eu vou ficar aqui até o final, eu quero justiça, eu vou até o final do ano, eu vou passar de ano, eu vou provar que eu sou capaz, mesmo tendo os professores contra mim e coniventes com toda aquela situação de marginalidade, e eu vou ficar aqui, não vou dar o braço a torcer. Até que chegou o auge, quando nós realmente não pudemos mais fazer nada. Porque o que aconteceu? Lembram do primeiro dia que tinha menina que queria que eu levantasse e cedesse a cadeira para ela, que eu comentei que o namorado dela era filho de bandido? Pois é, chegou o dia em que ele ameaçou a minha família e a família da outra menina, filha da superintendente, e falou que se a gente não saísse da escola em um prazo, que agora eu não lembro que prazo ele falou, ou se a gente não retirasse todas as denúncias contra a escola, contra os professores e contra eles, que ele mandaria o pai dele e toda a gangue lá dos bandidos dele matar tanto a minha família como a família da outra menina. Nesse momento eu fiz a minha última tentativa, indo comunicar essa ameaça na diretoria da escola, obviamente uma coisa gravíssima, e a diretora simplesmente falou que nada poderia ser feito. Ela pediu para minha mãe ir na escola no dia seguinte para resolver o problema e pedir a minha transferência, e assim foi. No dia seguinte minha mãe foi até a escola comigo,
Mas o que aconteceu foi que a minha mãe foi agredida pela namorada desse menino. Ela arranhou minha mãe e nós depois disso fomos até a polícia fazer a denúncia. E soubemos que a cara de pau também foi denunciar falando que minha mãe que tinha agredido ela. Olha que tipo de gente. Isso pra mim é difícil de assimilar até hoje, como pode acontecer esse tipo de coisas em escola, e eu sei que essa questão de bandidagem é muito complicada, que os próprios professores não têm muito o que fazer, ficam de mãos atadas e realmente a situação ali não tinha solução. Faltavam apenas uns 3 meses para o fim do ano letivo do 3º ano e a superintendente, obviamente, retirou a filha dela da escola, seguindo, entre aspas, a ameaça do rapaz, e eu fiquei na escola sozinha por mais alguns dias, até que chegou a minha transferência para a última escola em que eu estudei no Brasil antes da faculdade e que, gente, eu não sei nem por que eu fui tão cabeça dura e não quis mudar antes, porque essa nova escola foi a melhor coisa que aconteceu para mim naquele ano. Eu não sei se antes de eu chegar naquela escola tinham avisado os alunos pedindo para serem compreensivos e acolhedores. Eu só sei que quando eu cheguei eu me senti muito incluída, abraçada. Já tinham diversos grupinhos na sala porque eu cheguei no final do 3º, onde todos já têm amizades consolidadas e eles me acolheram de uma forma que eu não me senti tão acolhida no Brasil como naquela escola, que também era uma escola pública. Em apenas 3 meses eu fiz amizades incríveis. Eu aprendi matemática, eu aprendi física, tudo que eu não tinha aprendido nos anos anteriores. E nós fizemos até um flash mob em um shopping com uma dança que era trabalho da escola. Nós apresentamos na escola, depois nos juntamos e fizemos um flash mob no shopping, que foi também muito legal, uma experiência incrível que eu nunca vou esquecer. Um fato muito curioso é que da escola onde eu tive todos aqueles problemas, eu não lembro o nome dos professores, eu não lembro o nome dos alunos, só lembro o nome da amiga que eu tinha feito, não lembro o nome de nada, é como se meu cérebro tivesse apagado toda aquela informação. Eu tenho essas recordações de coisas que foram muito pesadas para mim, mas realmente eu não consigo lembrar nem a fisionomia direito daquelas pessoas. Já da outra escola, onde eu passei apenas 3 meses, eu lembro o nome de todo mundo. Tem pessoas que eu tenho também contato até hoje. Tem pessoas que eu encontrei, inclusive aqui na Itália, porque estavam aqui a trabalho e a gente se encontrou, e isso é incrível. Mas toda essa história, toda essa experiência que eu quis compartilhar com vocês é só para falar uma coisa importantíssima. Você que é adulto vai passar muito mais dificuldade que o seu filho, principalmente se ele for criança. Porque as crianças têm uma capacidade incrível de aprender coisas novas e de se adaptarem com muita tranquilidade. Eu tinha um agravante que era a idade. Adolescentes por si só já são mais rebeldes, já querem confrontar todo mundo achando que sabem de tudo, mas as crianças não são assim, são esponjas e aprendem tudo e muito rápido. Você não precisa se preocupar, o seu filho não vai passar por isso. E a mudança, ao contrário do Brasil para cá, é muito mais tranquila, mas muito mais tranquila. Já passaram muitos anos desde que eu estudei aqui e da minha experiência, mas pelo menos na minha época tinha um respeito muito grande pelos professores. Um pequeno exemplo disso é que a gente precisava levantar da cadeira quando o professor entrava na sala e só podíamos sentar quando ele autorizava. Eu não sei se hoje ainda é assim, se as coisas continuam da mesma forma, mas uma coisa é certa: nunca aconteceria aqui na escola uma coisa como a que aconteceu comigo no Brasil, e muito menos seria tolerada essa vista grossa por parte dos professores. Então fica tranquila, fica tranquilo, porque o seu filho vai ter uma ótima educação, uma instrução de qualidade e vai ser uma coisa excelente para o futuro dele, e muitas oportunidades virão
graças a isso, inclusive se vocês retornarem para o Brasil algum dia. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo com um emoji de um livro para eu saber que você ficou até aqui, ou compartilha comigo a sua história, a história dos seus filhos, porque eu vou amar saber um pouquinho de vocês. Vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo sobre instrução aqui na Itália, porque pode ser um ótimo complemento caso você ainda não tenha visto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito, porque temos muito conteúdo sobre a vida aqui na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.